Oi, lindona! Bom dia, boa tarde, boa noite! Bem-vinda a mais uma constelação à luz da Bíblia. E hoje nós vamos constelar nada mais do que a parábola das parábolas. Eu estou falando da história do filho pródigo. Todos nós conhecemos essa história, mas assim, deixa eu te contar um segredo. Essa história, com um olhar sistêmico, se torna a parábola das parábolas das parábolas. Então hoje é dia de cura, de expansão de consciência, de... O quê? Como assim? E você que está aqui ao vivo comigo, me ajuda? Me ajuda a compartilhar essa boa nova, que é o Evangelho, através da constelação familiar à luz da Bíblia. Clica no seu aviãozinho, chama todo mundo para a live, porque eu vou começar daqui a pouco. Vou clicar no meu avião, deixa eu chamar esse povo que está sempre comigo nas lives, minhas lindonas e os meus lindões do coração, e você me ajuda com isso também. Clica aí no seu aviãozinho, chame todo mundo que você puder, quiser. Ó, hoje é para homem, para mulher, para todo nascido de mulher. E vai ser poderoso. Te garanto que será poderoso o compartilhamento de hoje. Às vezes a gente não se atenta muito quando nós já conhecemos uma história. A gente passa por ela meio que, já ouvi, já extraí todas as lições. Mas eu vou dizer para você, isso é um erro. Nós devemos nos atentar às histórias que são preciosas. E eu vou dizer para você, a Bíblia é um livro absolutamente revolucionário, que fala da eternidade e é terapêutico também. A Bíblia sempre vem para nos curar. É por isso que eu apoio todo o meu trabalho na Bíblia. Eu coloco a luz da Bíblia sobre tudo aquilo que eu faço. E isso traz uma potência e uma verdade para o meu trabalho, da qual eu não quero abrir mão nunca. Então, se você ama a Bíblia e quer refletir com mais profundidade sobre aquilo que a Bíblia nos apresenta como verdade, e o que a Bíblia nos apresenta como verdade é tudo o que nós precisamos entender. É tudo o que nós precisamos saber para viver em abundância. Então, continua acompanhando esta que vos fala, porque minha ideia é trazer cada vez mais esse mergulho na Bíblia. Muita gente chegando por aqui, mas pode ser melhor. Então, vou dar uma chance para você. Clica no seu aviãozinho, chama todo mundo, enquanto a gente vai falar sobre a parábola do filho pródigo. Lucas 15, Jesus vai contar uma tríade, uma sequência de 3 parábolas. Primeiro, ele conta a parábola da ovelha perdida. Depois ele conta a parábola da dracma perdida. E ele termina com um grande finale, a parábola do filho perdido, muito conhecida como a parábola do filho pródigo. Enquanto eu leio e você está compartilhando essa live, eu creio nisso, eu conto com isso, eu vou deixar os comentários. Depois eu vou tirar para você ver aqui as representações. Uma coisa muito, muito importante você entender. Jesus usava muito esse recurso pedagógico da parábola, né? Ora, ele usava para se fazer entender melhor. Ora, ele usava para se dirigir aos seus discípulos e deixar todo mundo com uma cara meio que de ué. Então, ora, Jesus falava através das parábolas como quem ensina com mais didática, né? Então, a parábola falava do dia a dia, de coisas comuns para aquela sociedade. E por isso as pessoas podiam compreender perfeitamente sobre o que Jesus estava falando. Mas em outras horas ele falava como que por enigmas. E depois ele explanava a parábola para os seus discípulos. Isso é muito importante, porque nesse contexto aqui que Jesus vai contar as 3 parábolas, tem lá qual é a audiência de Jesus. Existiam lá publicanos e pecadores. Eram as pessoas que Jesus queria atingir com aquela mensagem para salvar. Mas nesse mesmo público, enquanto
enquanto Jesus estava contando essas parábolas, estavam lá os fariseus também, que eram os religiosos que perseguiam Jesus, que acusavam Jesus, que odiavam Jesus. E Jesus então conta essa mesma parábola, que vai trazer uma mensagem de esperança para os publicanos, para os pecadores. Essa mesma parábola vai afetar os fariseus e vai confrontá-los em sua religiosidade, em sua hipocrisia, em sua arrogância. Por que eu estou enfatizando isso? Para você compreender que a mesma história pode afetar as pessoas em lugares diferentes. Percebe? Então, todo mundo ouvindo a mesma história, ela tem o mesmo efeito sobre cada pessoa? Nunca terá. A história tem um efeito diferente sobre cada pessoa. Ela afeta cada pessoa em um lugar diferente. E essa era a intenção de Jesus. Ele estava contando uma tríade para afetar as pessoas em aspectos e lugares diferentes, com cenas do cotidiano. Porque ali tinham muitos pastores, então ele conta a ovelha perdida. Muitas mulheres também, então ele conta a dracma perdida. E quem não é pai, certamente é filho. Então ele conta a parábola do filho perdido. E essas três parábolas têm um objetivo muito claro. Jesus estava apresentando o reino. Agora deixa eu te perguntar, o reino de quem? Completa aqui nos comentários que reino Jesus estava apresentando. Começou nossa aula com essa pergunta. Que reino Jesus veio apresentar? O reino de quem? Como é que você chama esse reino? Deixa eu ver. Coloquem aí. Reino de Deus. Quem mais? Concorda, discorda, chama de outro jeito? Reino de Deus. Boa noite, Vera. Vai compartilhando a live, hein? O reino dos céus. Ok. Reino de Deus. Outra pessoa falando, a Bruni. A Ana, a Marisa falou que é o reino dos céus. Que reino Jesus veio apresentar? Reino de Deus, a Marta Rúbia falou. Gente, Jesus veio apresentar o reino do Pai. Isso aqui é muito importante. Destrava a sua mente e libera a sua alma para compreender que Jesus não veio apresentar o reino de um Deus todo-poderoso, distante, que não se importa com o que se perdeu. Ele veio apresentar um reino de um Pai, um reino relacional, um reino, com o trocadilho do momento, sistêmico. Então eu quero dizer para você que toda a sua compreensão sobre o reino do Pai que Jesus veio apresentar passa pela compreensão que você tem de família. Você só vai compreender a eternidade a partir da sua experiência com a sua família, da sua história familiar. Porque o próprio Pai não desassociou a figura da família terrena para explicar o que é a eternidade. O Pai usou dessa figura para que nós pudéssemos entender qual era o seu lugar na nossa vida, qual era a sua intenção para conosco. E eu sei muito bem que existem pais que não se parecem com o Pai eterno. Mas não é descartando, excluindo esse Pai que você vai ter uma melhor compreensão do Pai eterno. Porque a sua compreensão da eternidade passa pela compreensão da sua família na terra. A prova disso é que Jesus usa esta linguagem para nos apresentar o reino do seu Pai. Então é de vital importância que a forma como nós nos colocamos em nossa família na terra, em nossas relações na terra, seja curada. Ou como eu falo com as minhas alunas, haja uma expansão de consciência. Para que a gente possa entender com mais profundidade o que é esse reino eterno
que Jesus veio nos apresentar. Faz sentido isso para você? Jesus veio apresentar o reino de um Pai. Todos nós temos um Pai. E para acessar o Pai eterno, passa pela minha compreensão do meu Pai terreno. Compõe nessa compreensão. Quem foi esse Pai? Como eu olho para esse Pai? De que lugar eu me relaciono com esse Pai? É nesse nível a live de hoje, tá bom? Vai ser nessa base. Então, se já tá valendo a pena para você, compartilhe enquanto eu leio o texto. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus empregados e perguntou: o que era aquilo? Ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele? Então o pai respondeu: Meu filho, você sempre está comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E esta é a parábola. Vou tirar os comentários, depois eu volto, pra gente papear um tiquinho mais sobre essa história. Eu tenho aqui, portanto, um pai e 2 filhos. Assim como Jesus, eu gosto de usar um recurso terapêutico para explicar as histórias. O recurso que eu uso são esses bonequinhos da constelação familiar, para que você tenha melhor entendimento do que eu estou fazendo aqui.
A constelação familiar nos ensina que os filhos sempre estão à frente dos pais. Esse é o lugar de força dos filhos, porque aqui nesse lugar, à frente dos seus pais, eles podem receber dos seus pais proteção, herança, direção, impulso, bênçãos e tudo mais que os pais podem compartilhar com os seus filhos. Os filhos também estão à frente dos pais para que aquilo que sucedeu com os pais fique com os pais e os filhos tenham espaço e liberdade para avançar e viver a sua vida. Isso é o que nós aprendemos na constelação familiar, e quem conhece a Bíblia em profundidade vai compreender que quando a Bíblia fala, por exemplo, portanto deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne, a Bíblia está falando que os filhos estão nessa posição. Quando a Bíblia também diz, pois os filhos são como flechas na mão do guerreiro e são atirados, então a Bíblia também está falando dessa posição que os filhos devem ocupar com relação aos pais. Mas Jesus está apresentando uma parábola onde definitivamente os filhos não ocupam essa posição com relação ao seu pai. Vamos então refletir juntas sobre qual era o lugar que esses filhos decidiram ocupar com relação ao seu pai. A gente começa, e a parábola é conhecida como a parábola do filho perdido, que é o filho mais novo. Na verdade, esse é um nome que foi dado para a organização da Bíblia, não é um nome que, assim, quando Lucas estava escrevendo, ele escreveu a parábola do filho perdido. Lucas escreveu o texto corrido, mas nós começamos a conhecer essa história como a parábola do filho perdido. Para mim faz mais sentido dizer que esta é a parábola do pai. Porque o personagem central é o pai. Jesus está apresentando o pai. Mas deixando isso um pouco de lado, a gente vai entender que esse filho, com relação ao seu pai, apresentado na parábola, ao invés de estar aqui, no seu lugar de força, no seu lugar de filho, ele prefere estar distante do seu pai. Vocês estão enxergando? Então, um filho que prefere estar distante do seu pai. Quem era o pai desse filho que decide se afastar do seu pai? O pai desse filho era a ambição. Porque esse filho olha para o seu pai e faz a seguinte proposta: eu não quero conviver com você. Eu não quero que você seja o meu pai. Mas eu quero o que você tem para me dar. Eu não quero a relação, mas eu quero o benefício. Tá cheio de filho assim. E esse pai, e Jesus está contando a história como se fosse um pai qualquer. Mas deixa eu te contar uma coisa. Isso é um recurso terapêutico de Jesus. Por quê? Nenhum pai naquela cultura que ouvisse do seu filho, me dá a parte da herança, teria dado. Isso era quase cômico o que Jesus estava fazendo. Para chamar a atenção deles de que o pai de que Jesus estava falando não era um pai comum. Não era um pai qualquer. Porque diante da proposta indecente desse filho, o pai da parábola topa. Ele entrega para aquele filho uma parte daquilo que é seu, e por direito é seu, e ele não teria obrigação nenhuma de entregar, então ele entrega por amor. A atitude desse pai também fala do quanto nós somos livres em Deus. Não existe uma imposição, não existe uma manipulação, não existe uma obrigação. Nós só vamos desfrutar de uma relação se nós dissermos sim. Sim é uma palavra importante para a constelação familiar. Nós aprendemos a dizer sim. Sim para a vida como ela é. Então, nessa relação, esse filho diz assim: quem me gerou, não importa. Eu quero que a minha referência seja o benefício, seja o dinheiro, seja o patrimônio, seja a herança. Eu quero me firmar a minha identidade naquilo que eu tenho, não naquilo que eu sou. Então esse pai dá uma parte da herança e esse filho fica longe. O que acontece com a gente longe do pai?
Longe do Pai, nós temos falta. O Pai é a representação, portanto, de tudo o que precisamos em abundância. Se nós fôssemos colocar a figura da mãe, a mãe, ela representa tudo aquilo que nós precisamos para viver. O Pai representa tudo aquilo que nós precisamos para ir além. Então, o Pai é uma referência de recursos inesgotáveis. Mas longe do Pai, esse filho começa a ter falta. E é muito importante perceber que enquanto ele tem alguma coisa, enquanto ele tem algo para trocar, porque ele baseia as relações que tem nessa troca. Então, ele não quer se relacionar com o pai, mas ele se relaciona com os outros a partir do quê? De uma identidade baseada em valor e virtude? Não, de uma identidade baseada em poder. Eu posso pagar uma rodada de cerveja, eu posso pagar uma balada, eu posso pagar uma viagem, e nesse poder, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo outro, o dinheiro acabou. Quando o dinheiro acabou, começa a fome naquela região. Por quê? Porque ele está distante do Pai. Distante do Pai, nós passamos necessidade. Eu atendo pessoas já há pelo menos 10 anos. E eu posso garantir para você que no ambiente terapêutico isso é verdade. As pessoas que vivem em escassez estão distantes do Pai. E eu estou falando também do Pai terreno, do Pai celeste. Mas eu estou falando também do Pai terreno. Distante do Pai, nós passamos necessidade. Quando nós fazemos do poder o nosso Pai, do valor monetário, do dinheiro, da ambição o nosso Pai, nunca é suficiente. Jesus não fala a quantidade de dinheiro que esse rapaz recebeu, mas com certeza foi uma quantia volumosa, porque era uma herança. Então, na mão de... presta atenção! Na mão de quem está distante do Pai, até o muito se torna pouco. Insuficiente. Agora, na mão de quem está nos braços do Pai, 5 pães e 2 peixinhos alimentam uma multidão. Na mão de quem está nos braços do Pai não existe pouco, não existe escassez, não existe fome, não existe falta, não existe necessidade, porque o Pai é uma fonte inesgotável de recursos para a sua vida. Quem está próximo ao Pai, nos braços do Pai, pega um pouquinho, agradece e multiplica e alimenta uma multidão. Quem está longe do Pai pode ter recebido uma herança, vai dar um jeito de gastar tudo e ficar passando fome. E é importante que ele começa a tentar cobrar das pessoas que talvez ele tenha proporcionado alguma coisa, que ela agora ajudem a ele. E as pessoas, a parábola diz que não davam nada para ele. Chega no ponto, algumas pessoas vivem esse ponto. Chega num ponto que a gente não recebe nada. E aí nesse momento acontece o que eu vivo para ensinar isso. Ele cai em si. O que é isso, Thalita? Ele tem uma expansão de consciência. Vira uma chave. O constelar com a Bíblia é para te ensinar a ter esse momento, eureka, vamos dizer assim. Esse momento de sanidade. Esse momento de lembrar do Pai. E falar, ei, eu tenho um Pai. E veja que ele faz tudo o que a constelação familiar vai te levar a viver. Primeiro, ele tem uma expansão de consciência. Ele cai em si, Jesus diz. Segundo, ele faz um movimento, eu vou voltar.
constelação ensina você a estar no seu lugar. Então ele fala, eu vou voltar, eu vou me mover. A minha alma está se movendo. Minha alma que antes queria estar distante do meu pai e fez do dinheiro um pai, agora quer voltar ao pai. Terceira coisa, ele faz esse movimento em humildade. Olha que coisa. As 3 coisas que a constelação te ensina. Tomar consciência, se mover e fazer isso em humildade e honra. Aqui ele faz os 3 movimentos, o filho perdido, o filho mais novo. Ele toma consciência, ele vai se mover e ele diz, mas eu não vou pedir pro meu pai para ser um filho. Ó a humildade aí. Eu vou pedir para ser um dos trabalhadores, porque talvez na cabeça dele fosse assim, não tem nem cabimento eu pedir para ser filho. Porque foi eu que disse que eu não queria mais ser filho, que eu queria só a herança, que eu não queria relação. Então eu vou voltar, sabe, no sapatinho. Vou voltar pisando fininho, humilde, vou voltar pequenininho. E você conhece a história que quando esse filho vai voltar, vai fazer esse movimento aqui, que é o que a constelação te ensina a fazer. Ela te ensina a sair desse lugar de ambição, talvez, que você viva, para voltar para o seu lugar de filha, para receber as bênçãos do seu pai. Jesus diz que esse pai, ele se precipita, ele vai ao encontro desse filho. Então o pai se move em nosso favor. Ele que encontra esse filho. E aí o filho vai colocar o plano em prática. Eu vou pedir para o meu pai para ser um dos trabalhadores. Mas o que é que o pai faz? O pai restitui a autoridade do filho. Então o pai dá ao filho novas vestes, um anel e sandálias. Ele dá ao filho tudo o que o filho precisa para representar um filho. Ele está dizendo para esse filho, não existe outra relação possível a não ser a relação de pai e filho. Esse filho mais novo, Jesus está colocando como uma metáfora para os publicanos, para os pecadores, para aqueles que se sentem indignos de Deus, para aqueles que já fizeram coisas absurdas na vida, para aqueles que dizem assim, eu não sei nem por onde me aproximar. E ele está dizendo, quem você chama de Deus e quer que seja o seu Senhor, é na verdade um pai que está à sua espera e corre para te receber e te restitui de tudo aquilo que você perdeu enquanto você estava longe, porque ele é uma fonte inesgotável. Mas tem outro filho na parábola, o filho mais velho. E a Bíblia diz que o filho mais velho estava trabalhando no campo. E quando ele está chegando em casa, ele ouve som de festa. E ele pergunta para um dos conservos, veja, com quem que esse filho se relaciona então? Ele está relacionando com a família? Não, ele está relacionando com os servos, porque ele tem uma mentalidade escrava. E ele pergunta, o que está acontecendo aí? E aí o servo fala para ele, seu irmão, conta toda a história, né? Diz que esse filho fica irado com o seu pai. Então, aonde esse filho estava com relação ao seu pai? Aqui no seu lugar de filho? Para se alegrar com a volta do seu irmão? Para receber também as bênçãos do seu pai? Não, definitivamente não. Esse estava atrás do pai. E quem era o pai dele que estava atrás dele? A arrogância. Quem foi o primeiro arrogante? Quem foi o primeiro que falou, tem alguma coisa errada aqui, eu vou arrumar. As pessoas estão no lugar errado. Eu vou subir no trono do Altíssimo. Todo arrogante é filho de Satanás. Esse filho era arrogante porque ele queria ensinar o pai a ser pai. Como você faz isso com esse menino que pediu sua herança, que pecou, que fez e aconteceu? Esse filho era um arrogante e era um falso. Porque ele não trabalhava por amor. Ele não se entregava por amor, ele fazia por interesse. Qual é a hora que esse velho vai morrer para eu ficar com tudo para mim? Esse filho também não queria relação. E eu vou te dar um diagnóstico rápido
Porque esse filho é o hipócrita que faz as coisas em busca de resultados. Sabe quando você identifica uma pessoa fácil? Essa pessoa com esse perfil de filho mais velho? É quando ele tem dificuldade de lidar com os irmãos. É a sirene. Todo aquele que tem dificuldade de lidar com os irmãos é filho mais velho. Então ele se garante na regra, no merecimento, no eu faço tudo certo, por favor. Você tem a obrigação de me reconhecer e de me dar tudo aquilo que eu quero. Por que ele não recebia do pai o cabrito que ele tanto queria? Porque ele estava atrás do pai. Filhos que estão atrás do pai não recebem. Não porque o pai não tem para dar, mas porque eles estão no lugar errado. Filhos que dão escolinha pro pai, aulinha pro pai de como viver, de que tá certo, de que tá errado, de que você tinha que fazer assim, tinha que fazer assado, não recebem, porque estão atrás, ensinando, querendo ser pai do próprio pai. E se fazem filhos de Belial. Tá pesado? Mas esses filhos estão lotando os bancos das igrejas. Porque esse filho era uma representação dos fariseus que estavam ouvindo Jesus. Não é porque você vai na igreja domingo, porque você lê a Bíblia, porque você dá o dízimo, porque você se veste direitinho, que você entendeu quem é o Pai. E a primeira coisa para se pensar, será que eu entendi quem é esse Pai que Jesus veio apresentar? É você olhar para como você se sente com relação aos seus irmãos. Porque quem entendeu a revelação do Pai, entende que Ele é nosso. Ele não é meu pai. E é isso que a constelação familiar te ensina. Você é parte. E ninguém pode ser excluído. E cada um tem o seu lugar. Então, comece a perceber se você não é, na verdade, uma filha mais velha. E que por isso não recebe nada. Mas eu tô trabalhando. Eu tô fazendo, Thalita, eu tô me esforçando. Hipócrita, Jesus diria. Eu nunca vos conheci. Ele dirá para muitos que disserem, mas em teu nome expulsamos demônios. Curamos enfermos. E ele vai dizer, eu nunca os conheci. Sabe por quê? Jesus, naquele grande dia, só vai reconhecer aqueles que estiverem com as marcas do sangue. Assim como lá na Páscoa, as marcas do sangue no umbral da porta. Identificava quais eram as casas daqueles que pertenciam, presta atenção na palavra, pertenciam ao povo de Deus. Naquele grande dia, as marcas do sangue do Cordeiro vão identificar aqueles que pertencem à família do Pai. E aqueles que pertencem à família do Pai são aqueles que reconhecem e se alegram com o movimento de um irmão que está voltando para casa. Eu só acredito que são tantos como a areia da praia, porque a Bíblia disse, para mim a Bíblia é a verdade absoluta. Mas quando eu olho os comentários na internet, eu penso que é meia dúzia. Porque a postura dos que se dizem filhos, eu prefiro os pecadores. Porque eles são verdadeiros no seu pecado. E são tão proporcionalmente verdadeiros no seu arrependimento. Mas os religiosos são o fermento da massa. Que palavra dura, mas tão necessária. Quem é você? Que filho é você? Que filha é você? Que tipo de imagem e relacionamento você tem do Pai? O que é que você pensa que é preciso fazer?
E esse pai então diz para esse filho: filho, não tem uma parte, você não tem uma parte em mim. Tudo o que eu tenho é seu. Então Jesus está dizendo que esse é um pai que, além de ser a fonte inesgotável, ele não guarda nada para depois. Todo momento que você está em relacionamento com ele, a herança está disponível, absolutamente disponível para você. Infelizmente, a parábola não conta que esse filho tenha voltado ao seu lugar de filho como fez o filho pecador. E essa é uma informação importante. Esse filho está tão convicto em sua dor, em sua amargura, em sua exigência, que ele permanece como um filho da arrogância. E daqui ele pode observar com total revolta aquilo que ele pensa que o seu irmão está desfrutando e que seria o seu direito. Porque na cabeça desse filho tem uma matemática. Se o meu pai pegou a herança, dividiu no meio e deu a parte do meu irmão, tudo agora é meu. Então agora o que ele está dando para esse irmão era para ser meu, eu estou sendo roubado. Então sabe aquela pessoa que se sente injustiçada, vitimada? Quem é ela? Filho mais velho. É isso. Agora, quem Jesus estava apresentando principalmente nessa parábola? Não era nem o filho religioso, tampouco o filho pecador. É claro que ele usou essas duas figuras para poder apresentar esse pai. Esse pai incomum. Esse pai pleno. Esse pai fonte. E eu quero dizer para você que esse pai que Jesus estava apresentando como um homem daquela sociedade estava apontando para o Pai eterno. Por isso que eu disse no começo dessa live, você só vai entender o Pai eterno quando você passar por esse lugar aqui, ó, chamado seu Pai na Terra, tá vendo? É como um jogo, é uma etapa, é um degrau que você pense, cure, reflita, aprofunde essa relação para chegar a esta relação e todos os recursos que ela quer liberar sobre você. Agora veja, Jesus está apresentando o Pai como uma figura que fala da origem. Então o filho que foi embora voltou para a sua origem. O Pai é a origem, o Pai é o início. Jesus está apresentando o Pai também como essa figura que fala da identidade. Então o filho que estava querendo ser um trabalhador, no Pai ele descobre que ele só pode ser filho. Jesus está apresentando o Pai como uma figura que fala de propósito, porque o filho que fazia tudo trabalhando para o Pai, fazia sem compreensão de propósito. Mas é nesse Pai, numa relação curada com esse Pai, que aquilo que esse filho faz ganha significado, propósito. Jesus está apresentando esse Pai como ponto de convergência entre os irmãos. Então é no Pai que eu tenho a minha relação curada com os meus irmãos. É por causa do Pai. Jesus está apresentando esse Pai como a herança eterna e presente. Então fala da eternidade passada, da eternidade presente e do porvir. A todo momento esse Pai tem toda a herança, todos os recursos disponíveis para os seus filhos. Como acessar esse Pai? Passo 1, esse Pai, que é o Pai eterno. Minha relação com meu Pai. Passo 2, minha relação com os meus irmãos. Se você for boa de figura, você vai perceber que nessa exata figura aqui, Pai e irmãos, a gente tem uma cruz. Olha aí, ó. Vê se você enxerga. Pai e irmão, cruz. Pai e irmãos, cruz. E nós somos uma linha infinita de irmãos. Até que todos tenham nascido, todos os escolhidos para viver tenham nascido. O Pai e todos os seus filhos, formando uma cruz. Então, a cruz de Cristo, no seu sentido vertical, ela nos liga com Deus. No seu sentido horizontal, ela nos conecta com os nossos irmãos.
E ninguém que está fora desse eixo vertical e horizontal entendeu quem é o Pai. Então eu vou voltar aos comentários e eu quero saber o que vocês acharam dessa explanação. Será que você é uma filha do Pai eterno? Ou será que você é uma filha das suas conquistas, do seu esforço, do seu dinheiro, da sua ambição? Ou quem sabe você é uma filha da sua arrogância, das suas mágoas, das suas feridas, das suas dores? Porque o Pai é o mesmo, o Pai nunca muda. Mas os filhos, com aquilo que eles carregam internamente, sabe o que eles fazem? Eles desconfiguram o Pai. Os filhos, com o seu conteúdo interno, desconfiguram o Pai. Como que é isso pra vocês, gente? Digam pra mim. Como foi essa constelação pra você? Revelação divina, a Tainara falou. Amando, vai ficar salva. Muito profundo. Muito bom. Agora eu quero concluir com a seguinte pergunta. Tem duas reflexões terapêuticas para vocês. Duas, tá? A primeira. O pai da parábola era bom, ok? Mesmo assim, ele teve filhos maus. Jesus explicando. O pai era bom, mas ele teve filhos maus. Se isso é possível, será que não é possível que um pai sendo mau, ele tenha filhos bons? Reflexão para você. Será que é possível? Thalita, meu pai. Nunca conheci meu pai. Meu pai foi ausente. Meu pai foi violento. Meu pai foi agressivo. Eu não sei quem foi seu pai. Mas eu quero dizer pra você. Se é verdade que um bom pai pode ter filhos que não entenderam o que é ser filho, também é verdade que um filho que nunca teve um pai possa aprender sobre o pai, curar o pai, reorganizar o pai aqui dentro. É um processo terapêutico. Reorganizar o pai para viver em abundância. Segunda reflexão terapêutica que eu quero trazer para você a partir dessa palavra. Quando o filho mais novo está voltando para casa, Jesus disse que o pai avistou de longe, correu, alegre, ao encontro do filho. Abraçou, beijou o filho e preparou uma festa. Para muitas de nós, existe uma ferida inconsciente, que é, quando meu pai soube que eu estava chegando, a reação dele não foi boa. Então, quando seu pai soube que você estava chegando? Provavelmente quando sua mãe contou pra ele, tô grávida. 99% das vezes é assim. Tem talvez uma ou outra história diferente. Mas, normalmente, né, a mãe vira e fala, tô grávida. Qual foi a reação do seu pai? Foi alegria? Foi expectativa? Foi essa posição de, não é ele que vem, eu que vou. Eu assumo essa responsabilidade. Eu dou uma festa. Ou será que seu pai quis pular fora? Será que seu pai não quis saber? Será que seu pai abandonou? Essa é uma informação que te constitui.
Na constelação nós aprendemos sobre o segundo círculo do amor. E esse é um dos eventos que traumatizam, podem traumatizar. Esse momento, o momento em que o meu pai soube da minha chegada. Porque quando o meu pai recebe a notícia da minha chegada com alegria, como o pai da parábola recebeu a notícia da volta do filho, eu me sinto bem-vinda. Por um outro lado, quando o meu pai rejeita ou abandona ou hesita com a minha chegada, isso gera algum tipo de marca na minha alma que talvez eu esteja carregando ao longo da minha vida de forma inconsciente, e todo lugar que eu chego eu me sinto meio que excluída, rejeitada, uma sensação de que as pessoas não me querem aqui, um desconforto. E talvez tudo isso venha do exato momento em que meu pai soube da minha chegada. E é um assunto muito profundo, porque é uma memória inconsciente que nós carregamos, mas todas nós carregamos. Sabe por quê? Deixa eu te contar uma coisa. Quando seu pai soube da sua chegada, o impacto da reação dele te afeta. Porque afeta a sua mãe, você está dentro dela e te afeta. Então, se você tem uma memória inconsciente sobre esse momento, a resposta é sim. Todas nós temos. O ponto é como essa memória te afeta. É uma resposta que não está na mente. Precisa de uma intervenção terapêutica para saber. E constelação é maravilhoso para isso. Será que a minha desconexão do meu pai vem desse momento? Porque talvez o seu pai tenha hesitado. Olha só, José, quando soube que Jesus estava a caminho, e ele fez a conta, essa mulher, Maria, minha noiva, nem tive nada com ela ainda, agora ela está grávida, José quis ir embora. José quis ir embora, quis, como diria meu pai, dar no pira. Mas o anjo do Senhor veio até José e revelou a ele o propósito da vinda daquele menino. Quem era aquele menino? E aí José fica. E depois a Bíblia é muito clara. Embora não fale de José muito, depois disso, só tem mais uma passagem ali onde a gente percebe mais a reação de Maria do que de José. Que é quando Jesus, com 12 anos, fica no templo. Mas a gente sabe que José provavelmente ainda estava ali. A gente não ouve mais falar de José. Mas a gente vê José, sabe por quê? Porque Jesus era um carpinteiro. Jesus era um carpinteiro. E com quem que ele aprendeu a ser carpinteiro? Com José. José ficou e assumiu o lugar. Não são poucas horas para aprender um ofício como carpintaria. Jesus teve uma relação intensa com José. Então veja, no momento da notícia da vinda, José hesitou. Jesus tinha essa ferida, esse trauma. Mas ele era absolutamente curado na sua relação com seu pai. Por quê? Porque não tem relação com o pai no céu sem cura na relação com o pai da terra. Então são a esses lugares profundos que a constelação familiar te convida. E a constelação que eu conduzo a partir da Bíblia. Das histórias da Bíblia, dos princípios da Bíblia, dos valores da Bíblia. E vocês ficam me perguntando, mas e isso, mas e aquilo? Gente, não tem resposta aqui para cada uma das dores de vocês. Isso é um trabalho feito no ambiente terapêutico. No 1 a 1, olhando no olho, cuidando de você com o respeito que você merece. Então eu quero que você só pense sobre isso. Qual é o impacto que a reação que o meu pai teve quando soube da minha chegada tem sobre mim? Será que eu me sinto bem-vinda nos lugares? Ou será que eu me sinto inconveniente, não pertencente, não vista?
tantos sentimentos que nos impedem de avançar e nascem, muitas vezes, da nossa relação com o nosso papai. Nós não questionamos tudo que Jesus fez na cruz. Tudo o que ele fez na cruz está consumado. Nosso movimento agora é cair em si, assim como o filho mais novo fez. O pai já tinha feito tudo nessa parábola, mas esses filhos não desfrutavam, porque eles não tinham consciência das bênçãos que haviam recebido. Então agora, a nossa proposta com a constelação familiar à luz da Bíblia é fazer você cair em si, fazer um movimento de volta e aprender sobre humildade e honra para viver como uma filha que vive em abundância. Então agora, se essa live fez sentido para você, compartilha ela com pessoas que são especiais. Manda e fala assim, ó, assista por favor. Porque talvez essa pessoa seja um filho mais novo, ou quem sabe até um filho mais velho. Se na parábola para o filho mais velho não teve volta, para muitos de nós hoje, que nos comportamos como filhos mais velhos, a gente pode cair em si também, fazer um movimento de volta e deixar de ser escravo e ser filho. Essa foi a constelação do filho pródigo. Beijo, lindonas. Até a próxima. Tchau, tchau.